Boa tarde, boa noite, bom dia para mais um café e programação para mamíferos. Então vamos lá, gente. O que temos hoje na programação para mamíferos? Vamos falar um princípio de armazenamento, tá? Iniciar o princípio de armazenamento até para a gente começar a entender alguns outros conceitos, bem do básico. A gente falou sobre tratamento de exceção, listas, objetos, classes. Então, o momento que a gente chega agora é falar sobre armazenamento, tá? E aí a gente vai falar sobre alguns tipos de armazenamento. O primeiro, que é o que a gente vai tratar nesse vídeo, tá? É armazenamento em arquivos. Ler um arquivo, salvar um arquivo e falar sobre JSON no C#, tá? Como criar um JSON a partir de um objeto e como ler um JSON, um texto, e gerar um objeto a partir desse JSON, tá? Esse é o nosso princípio da aula de hoje. Uma aula curtinha para a gente entender o primeiro princípio, que é armazenamento. Toda a computação, tá? Para todo mundo aqui entender, a computação vem do armazenamento de informações. E como tu trata essas informações para mostrar para usuários ou para uma visualização posterior. Então, neste momento, a gente vai fazer o processo de armazenar informações de uma forma mais rústica, em arquivo de texto nos diretórios da tua máquina, tá? Mas o contexto computacional é banco de dados, então a gente tem que primeiro entender um conceito simples de armazenamento para depois a gente ir evoluindo para o banco de dados, para vocês que estão iniciando do absoluto zero na programação. Então vamos lá, nada melhor do que código. Aqui a gente já está com o nosso código que a gente vem programando até o momento. A gente fez o tratamento de exceções, tá? Nesse tratamento de exceções, a gente tinha uma lista de administradores, fez percorrer as listas e tratou algumas exceções. O que a gente vai fazer neste momento, tá? Agora, o nosso objetivo é fazer um contexto onde a gente crie um registro qualquer, salve ele, tá? E traga ele de volta para a memória em um JSON, tá bom? E como é que a gente vai fazer isso? Usando o JSON Serializer, tá? Então, a partir deste momento, vamos verificar o nosso importar usuários, conteúdo do arquivo. Pode ser uma coisa que ajude a gente, mas a gente pode fazer alguma coisa mais simples, tá? Então, o que a gente vai fazer? Neste momento, a gente pode... deixa eu ver... Tá, aqui tem as somatórias, a gente tem uma lista de administradores. Aqui temos uma lista de administradores. Tá, então vamos fazer o quê? Vamos tirar isso aqui, tá? No nosso código, o que a gente vai fazer? Vamos iniciar lá do final. Vamos ver se eu consigo começar aqui. Fim da variável da aula... Deixa eu só criar essa variável aqui no final e ver se a gente consegue, se ela está chegando ali. E a gente vai a partir da implementação desse momento, tá? Fim da variável da aula. Ok. O que a gente vai fazer agora? A gente vai primeiro, vamos fazer em memória, tá? A gente criar uma string de um JSON. Então vamos lá. String JSON string, aqui ele mandou um texto qualquer, mas eu quero explicar para vocês uma biblioteca. Então como é que vai funcionar? Eu quero que eu use o JSON JSON Serializer do text.json, tá? Ele adicionou um import lá em cima, ok, beleza? E aí agora eu quero usar o comando serialize dele, tá? Como eu estou serializando algo, eu quero só passar um objeto que é o administrador. Eu quero ver se eu consigo acessar esse administrador, tá? Administradores eu não vou conseguir acessar. Se eu jogar pra cá eu consigo acessar. Acho que é isso. Administradores. Ok. O que é esse administradores? É a nossa lista de administradores da última aula. Mas eu posso deixar aqui um pouquinho, tá? Só para vocês verem. É esse código aqui, tá? O
que ele está pegando e criando uma lista de 10 administradores, porque a gente tratou isso no tratamento de listas. E o import que a gente fez é o system.text.json. O system é uma parte do código C#, tá? Ele está importando a parte de JSON do próprio sistema, do próprio Windows, tá? Que ele está sendo executado, então, do próprio system, que é a DLL system do próprio C#. Beleza? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando um texto de JSON com a nossa lista de administradores, que é o que está fazendo neste momento, tá? O que a gente pode fazer agora? Eu posso dar um console writeline no nosso string JSON, e eu posso também botar um breakpoint aqui e usar o nosso debug para verificarmos o que ele vai fazer quando criar o JSON, tá bom? Ele chegou na leitura de arquivo, não é o nosso ponto principal neste momento. Chegou na criação do JSON, eu vou dar um F10 para ir para a próxima linha, deixa eu ver como está aqui. F10 step over, certo. Tá bom. Ok, foi para a próxima linha. E agora ele criou um JSON do da nossa lista, tá? Então é assim que tu cria um JSON. Ah, professor, o que é um JSON? Aí, vamos lá. Um JSON, tá? Ele é uma forma de comunicação entre computadores, tá? Tem até uns reels que eu lancei, mas é basicamente assim. É uma linguagem, tá? De como tu transmitir informações de uma API para outra, de um sistema para outro, pela internet. Então, assim, os navegadores usam muito isso, tá? Então, por exemplo, se tu vir em um sistema, deixa eu ver, sei lá, deixa eu só abrir o Google, deixa eu ver se ele tem alguma coisa no próprio Google aqui. Ó, tá, abri o próprio Google. Isso aqui. Ó, vamos lá. Se eu abrir o console, várias coisas foram comunicadas via JSON, tá vendo? Todas as comunicações e outras coisas que ele faz com comunicação. Esse aqui não é um JSON, mas esse aqui é um JSON. Ó, a resposta de um JSON, a entrada de um JSON. Então ele tem vários payloads que fazem isso, tá? É uma comunicação comum entre tela e servidor, front-end e servidor, entre dois sistemas e N outras coisas. Então, JSON é uma forma fácil de tu se comunicar, é como se fosse um português, um inglês, um aramaico, mas para computadores. Ele tem uma formatação. Um JSON tem uma formatação bem simples. Ele é composto sempre de chaves, tá? Aspas duplas para tu definir o início do teu JSON, 2 pontos e o valor dele. Vírgula é a próxima estrutura. E tu pode criar vários JSON desse cenário, tá bom? Ele já sugeriu aqui, o próprio AIA que está integrado no meu Visual Code já sugeriu isso, tá? Então vamos lá. Criamos o JSON. Nosso principal objetivo dessa aula é salvar isso no banco de dados. Então vamos salvar no banco de dados não, mas salvar isso em um arquivo. Como é que a gente faz isso, tá? A gente tem que utilizar o file. Então, no C# tem o file, ponto, tá? A gente vai usar o write text, write ao text, tá? Eu quero botar o JSON de administradores e aonde o nome do JSON de administradores, tá? Então, o que acontece nesse momento? Esse cara aqui, ele vai ser salvo na pasta da minha aplicação. Por quê? Porque eu tenho o path, que eu quero salvar, e o content dele. Eu poderia botar C2 pontos e uma pasta do arquivo? Sim, poderia. Mas, por boas práticas, tu diz o nome do JSON e tu configura, se tu querer, em uma variável de ambiente, o caminho que tu quer que salve. Neste cenário, eu quero que ele salve na pasta da aplicação esse arquivo, tá bom? Então ele vai escrever
o arquivo nesse JSON. Então como é que a gente vai fazer? Vamos simular agora para ele escrever esse arquivo e vamos ver como é que ele fez, tá? Uma paradinha para nós falar sobre a tua carreira. Um café e código da contratação. Vamos lá, lancei um e-book por uma mixaria de preço, eu não precisava fazer isso, mas eu queria ajudar vocês. E-bookzinho, e aí aqui tem um pouquinho, fala mais sobre a história, link na descrição, tá? R$ 9,90 do e-book, que é um guia prático para superar o teste técnico, tu entender um pouco de IA, como tu usar IA para fazer, qual prompt que tu usar, como tu faz o primeiro projeto, como tu se porta numa entrevista, algumas coisas que vão ser perguntadas e falar muito de tu conseguir transpor essa etapa na tua carreira. Então, um produtinho para vocês, coisa simples, e se vocês não gostarem, 7 dias para devolver, tá? 7 diazinho para devolver, só devolver e tá tudo certo. O que a gente vai vir aqui? Debug, rodar de novo. Ele vai passar pelo... tirar os breakpoints daqui que não precisa mais. Permitir acesso. E deixa eu ver o que ele acabou fazendo. Ah, ele parou no meu breakpoint. Ok. Eu vou dar um step over. Agora ele cria um arquivo e imprinta nosso JSON. E termina a nossa execução. Eu vou parar de printar o JSON, porque não é mais necessário. Eu vou printar o retorno disso. Mas agora o que a gente vai fazer? Vamos abrir o local desse arquivo, tá? Review em Explorer. E vamos encontrar nosso arquivo de JSON. Ok? Então, ele ficou... Vamos encontrar ele. Deixa eu ver aqui. Ó, administradores. Ele ficou dentro da pasta de debug da nossa execução. E aqui dentro, quando eu abrir ele, vai ter o JSON com todos os administradores, tá? Que a gente salvou. Então a gente salvou esses administradores. Então eu posso agora fazer o quê? Eu posso ler esses administradores. Como é que a gente vai saber se a gente está lendo a informação, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um Ctrl Shift T e abrir o administradores. Ó, tá vendo que o administrador 1 tá como nome administrador? Se eu vim aqui alterar para Samuel Matos e o segundo administrador, deixa eu achar o nome aqui, administrador 2, botar para professor, salvar esse arquivo. Agora eu vou fazer a leitura deles. Como que eu leio um arquivo da máquina? Isso para qualquer arquivo de extensão, tá? Qualquer arquivo tu vai ler desse formato. Tu pode utilizar isso para ler fotos, textos, arquivos com ponto e vírgula, enfim. Eu gosto muito de usar JSONs porque são bem fáceis de escrever e ler, tá? File.read, que é o comando de ler, text, porque a gente está lendo um texto, e a gente vai dizer o nosso arquivo. O que vocês podem fazer hoje para vocês simularem de atividade para casa? Vocês criarem arquivos para pessoas diferentes, para o administrador, para o cliente, para o produto, e salvar os produtos de vocês e salvar o administrador de vocês com esses JSONs, tá bom? Mas nesse cenário eu vou ler o arquivo, tá? Só que eu li o arquivo, ele gerou um texto. E agora eu preciso que esse texto vire uma lista de novo. Então agora eu uso o comando JSON. Vou até digitar, tá? É o JSON serializer.deserializer, tá? Só que não o tipo comum, o tipado. Por quê? Porque eu tenho que passar o tipo do meu arquivo, que normalmente se tu tá salvando uma lista de coisas, tu vai retornar um list, tá? Do tipo que tu trouxe. Nosso tipo é administradores e eu vou passar o JSON admin aqui. E aí agora eu posso utilizar o comando simples aqui que a gente já fez aqui, tá? Que é para imprimir uma lista de administradores. Vamos ver se tem aqui uma lista. Pode ser esse for each aqui, comum, tá? Pode ser esse for each comum aqui.
Então, o que a gente vai fazer aqui? Depois de carregar, eu vou fazer um for each nos administradores carregados, que pode ser nulo, isso pode gerar uma exceção, e vou printar os nomes dele. E vou botar um breakpoint aqui, agora vamos simular. Então, eu li o arquivo com read alt text de um arquivo, tá? Eu passo o caminho do arquivo que eu quero ler, então pode ser no SailPoint, pode ser em outro local, mas nesse momento eu quero ler o arquivo que está na minha própria pasta. Agora ele vai ter que ler e printar os nomes dos dois professores, do Samuel Matos e do professor que eu carreguei. Então aqui, ó, eu já tenho o texto, tá, do arquivo que eu peguei, certo? E agora, se eu ir para o próximo step, ele deu um erro, pois ele está dizendo que ele tem que ser case sensitive. Invalid parâmetro descentralized administrador. Property find descentralized parameter name property object consider JSON options inclui is enable in case sensitive. O que ele está entendendo é que os meu case sensitive foi o meu tá em case sensitive. Deixa eu verificar. Um momento, o arquivo está aqui, ele leu o arquivo, trouxe para a memória. Um momento. Deixa eu verificar agora uma coisa aqui no JSON. Nível de acesso, nome administrador empresa. Então quer dizer que meu objeto não tem isso. Tá, vamos ver. Tá, eu sei por quê. Porque ele precisa de um construtor vazio para fazer isso. Eu não tenho um construtor vazio. Então, para eu conseguir deserializar um cara, eu tenho que ter um construtor vazio no meu objeto. Senão ele não rola. Deixa eu ver o que ele sugeriu aqui. Isso é um erro? É um erro. O que ele está dizendo? Que o usuário também não tem um construtor vazio? Isso aí. Tá bom? Ele deu um warning. Tá bom. Se eu não me engano, agora vai dar bom. Eu posso estar enganado também. Acontece. E minha edição da serialização do arquivo também não funcionou, né? Porque eu salvei em cima do arquivo e ele substituiu lá os nomes que eu botei. Faz todo sentido do mundo isso, o erro que vai acontecer agora. Porque ele leu e eu não encontrei no JSON os nomes novos. Claro, porque eu escrevi em cima, né? Pronto, agora sim. Ele criou a lista de administradores com os dados que estavam lá. Bonitinho. Isso aí. Então, nível de acessos, empresa de acesso, tudo bonitinho. Ele criou nossa lista de administradores, tá? Deixa eu ver se lá no construtor tinha empresas de acesso. Não tinha, estava todos vazios. Então, feito. Ele conseguiu criar o objeto em memória dos nossos administradores. Então, quer dizer que eu posso tanto criar registros, tanto salvar registro. Quero usar arquivos como banco de dados. O que tu faz? Cria uma classe, um arquivo, uma propriedade estática ou pública, que toda vida que tu iniciar o método que tu vai fazer manipular esses dados, tu carrega isso na memória do arquivo, edita o que tu quer editar no objeto e manda salvar de novo. Então, com conteúdo de listas, e esse conteúdo já consegue fazer a leitura e gravação de registros nos arquivos, tá bom? Aqui ele passou pelo administradores carregados, passou e passou 6 vezes o nome administrador aqui. Foi isso?
Ah, não. Tá. Aqui é um admin, aqui eu posso botar o nome, né? Aí faz mais sentido ele imprimir. Ele tentou imprimir a lista de administradores. Vamos ver. Deixa eu tirar esse breakpoint aqui e esse aqui. Isso aí, administrador de 1 a 6. Bonitinho, tá? Então, agora vocês conseguem manipular os dados e ter um lugar que depois que vocês parem o sistema de vocês, desliguem o computador, liguem, ele vai estar salvo lá os dados que vocês editaram, tá bom? Vamos lá. Na próxima aula, o que nós vamos ver? Vamos ver Entity Framework Core. Vamos utilizar Postgres como banco de dados para salvar e ler, fazer consultas básicas e salvar registros dentro do nosso banco de dados. A gente vai entender o que é um ORM, o que o Entity Framework faz e solucionar bastante dos nossos problemas do desenvolvimento. Ah, Samuel, tu vai passar script, banco de dados em si? Na programação moderna é muito difícil de tu usar script, tá? Script pronto, né? Select asterisco from, insert em tabela, né? Mas, se precisar, comenta aqui embaixo, a gente grava um vídeo só sobre isso. Como usar esses comandos, tá? Porque a gente já tem um vídeo no canal falando só sobre banco de dados, os comandos básicos. E se precisar, a gente grava um vídeo falando como utilizar isso no código-fonte, tá bom? Mas no intuito é usar o ORM, que é o que é utilizado comercialmente, beleza? Gente, para mais conteúdos, se inscrevam, ativem o sininho e acompanhem semanalmente conteúdos para vocês que estão iniciando literalmente zero ou conteúdos um pouquinho mais avançado em Java, agora está saindo conteúdo em React também, que atende muito para quem está querendo conteúdos em C Sharp, enfim, tá bom? Um abraço!